Olá, pessoal. Boa noite a todos. Deixa eu fixar aqui o tema da live de hoje. Convivência da família extensa. Da família, meu Deus, da família extensa. Olá, boa noite. Olá, Rafa, aniversariante do dia. Parabéns, felicidades. Nossa presidente faz aniversário hoje. Parabéns. Deixa eu marcar comentário. Fixou. A live de hoje vai ser com a Ana Luísa, que é integrante da nossa comissão. E a gente está começando um ciclo de lives com os grupos de estudo. Isso, gente, tem bastante parabéns para Rafa. Porque ela dá parabéns para todo mundo, faz as artes lindas de aniversário para todos. Sempre tão querida. Felicidade sempre, Rafa. E aí a gente vai começar esse ciclo, né, de lives com os grupos de estudo que nós temos, o grupo de estudos extrajudicial, sucessão, alimentos e guarda e convivência. E hoje será a live guarda e convivência. Eu já vou chamar aqui a Rafa. Olha, a Rafa está na minha mente. Na Ana. Só esperando ela aceitar. E obrigada pela presença de todos aqui na live da comissão. Oi! Oi, tudo bem? Parabéns, Tudo bom, vai ganhar parabéns de todo mundo. mas pode ser ao vivo, né? Não é? Ah, o nosso é muito chique, o nosso é ao vivo, é verdade. O nosso faz toda a diferença. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Há quanto tempo, né, que a gente não se fala, né, para não dizer o contrário? Se fala pouco, né? verdade. Antes da gente começar a live, eu vou me apresentar, eu vou pedir para a Ana se apresentar, a todos que estão entrando aqui e não nos conhecem. Então, para quem não me conhece e também para quem me conhece, o meu nome é Késia Goulart, eu sou secretária da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA, sou advogada familiarista e, enfim, sou a coordenadora, não sou, estou a coordenadora do grupo de guarda e convivência e está sendo muito legal a gente fazer os estudos dos casos. A gente apresentou recentemente nosso artigo, né, que falava sobre alienação Olha que parental. prestígio. A Oi? nossa vice-presidente da OAB entrou na nossa live. E verdade, olha, estamos muito chiques, né? Seja bem-vinda, Ana Tereza Basílio. E, enfim, estamos aqui sempre para acrescentar e aumentar o debate. E o nosso artigo falou sobre alienação parental e é um tema que está sempre em voga. Todos os artigos apresentados são temas que estão sempre aí aparecendo e sempre se renovando e sempre importantes, né? É Para verdade. o nosso crescimento profissional, né? E como pessoas também, porque também a gente aprende. Sim, com Ana, certeza. por favor, se apresente. Então, sou Ana Luísa Miranda, advogada atuante na área familiarista e sucessória, sou membro do IDBFAM e sou presidente da Comissão de Direitos de Família da OAB Ilha do Governador. E guarda, dentre todos os assuntos dos direitos das famílias, é o que mais me encanta. Ah, também. Sou Eu suspeita, pego eu uns gosto casos demais. assim que... Enfim, mas eu acredito que falar da família extensa
seja muito importante, porque ao aprofundar, né, o estudo, nós verificamos que, assim, às vezes colegas nossos não sabem o direito dessa família extensa. Eles acham Sim, que é só por afeto. É por afeto também, também. também, né? Mas o amparo legal é muito grande, né? Para que esse Sim. convívio seja Efetivado, né? efetivado, É né? isso aí. É E isso aí. muitas vezes eu já vi advogados falando assim: ah, mas aí convive no dia que está com o pai. Ah, Isso. mas convive no dia que está com a mãe. Pode Exato. ser que sim, pode ser que sim, mas se essa família extensa quiser ter um convívio maior, ela tem meios, né? Isso, e tem embasamento jurídico para isso. Sim. E a gente sempre quando fala de convivência, e aí uma coisa que assim, o tempo, o estudo, a prática vai trazendo pra gente. A gente quando fala em convivência, a gente tem a ideia da ideia do pai e mãe. Né? É pai e mãe que tem que conviver, mãe e mãe, pai e pai que tem que conviver. Né? Porque eles têm o poder familiar, né? Eles têm a autoridade parental sobre os filhos. Né? Então a gente tem a ideia de que a convivência é de pai e mãe. Né? Então, quando a gente impede uma convivência de um pai ou de uma mãe, a gente não está impedindo só a convivência de um pai e de uma mãe, a gente está ou de uma mãe, a gente está impedindo a convivência de avós, tios, primos, irmãos Tirando socioafetivos. até, muitas vezes, da criança o direito de ter aquela memória afetiva, né? Isso Aquela aí. memória da infância com os primos. Exatamente. E isso é um direito da criança protegido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Isso não é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça, porque a gente é do contra. Então aqui É um vamos direito criar. constitucional. É um Está direito a... previsto na Constituição, né, federal. Exatamente. Artigo Quer 226 dizer, e 227 falam da sete. convivência familiar, né? Então, e protegido por estatuto próprio da criança e adolescente. Então, as pessoas acham que a convivência ela é restrita. E a convivência ela não é, né, restrita e ela não se restringe a pai e mãe, embora o Código Civil fale por diversas vezes pai e mãe, pai e mãe. E Então, um como artigo aqui, ele chega a falar dos avós, né? Mas entende-se que isso vai além, isso, né? Como nós já muito além, falamos, muito muito além. além. Tão além que vai, inclusive, é, da forma que hoje está se expandindo a multiparentalidade, né? Eu li artigos científicos, livros, aonde já se enquadra uma madrasta que criou aquela criança e conviveu com aquela criança muito tempo, ela tem direito de pleitear o convívio também. Ou o Exato, padrasto, exato. né? Então, assim, não são vínculos apenas de sangue. Sim, São vínculos de sangue e afeto. Afeto sim, principalmente. sim. Claro que sempre visando o melhor interesse da criança. E é isso que eu ia falar, né? A gente tem que ser. O que embasa tudo que a gente fala e por onde a gente vai começar a falar é o melhor interesse da criança. Esse é o princípio basilar de absolutamente tudo que envolva família, convivência, alimentos. Tudo isso envolve o direito e o princípio do superior interesse da criança. Não é nem o melhor. Porque melhor é uma coisa que você meio que valora, né? O que é melhor para mim? O que é melhor para você? Não sei, cada um tem a sua forma de achar o que é melhor. Mas quando a gente fala do superior interesse, é que aquela criança é colocada de fato num pedestal e é a coisa mais importante da gente colocar como observação essa criança e esse adolescente. Não é o pai e a mãe que se adaptam à rotina, não é a criança que se adapta à rotina de pai e mãe, é pai e mãe que se adaptam à rotina de criança, né? E a gente sente que, até nos processos que a gente pega e no que a gente vê de estudo, a gente vê assim, ah, não, porque aí ele vai ficar indo e voltando. Ah, não, porque aí ele tem futebol hoje, ele tem natação amanhã. Alguém perguntou para essa criança É, onde que ela quer estar? na verdade, hoje nós temos crianças
às vezes mais ocupadas do que nós adultos. São tantas Sim, tarefas, lógico que não nesse momento, porque estamos vivendo um momento atípico da pandemia. Mas eu já tive processos onde a criança tinha compromisso todos os dias. Era comum, era inglês, era judô, era futebol. Então, assim, a criança ficava cansada. E e tem talvez mãe ou pai que atribuem isso a. Não, ele tá cansado porque ele tem que ficar indo pra casa do pai. Ele tem que ficar indo pra casa exato, da mãe. Não, ele tá cansado porque ele tem uma agenda que só se ele for atleta. uma Eu só agenda que não é compatível muitas vezes com a idade até da criança. Sim, Ok, que de repente os pais querem dar o melhor, né? Iniciar um inglês cedo, fazer uma atividade esportiva, às vezes a criança é agitada e médico recomenda, né? Uma atividade física para liberar, né? Aquela agitação, mas tem tudo que ser feito com ponderação, né? Não tem como sim, fazer uma agenda para a criança e a criança não tem um dia para brincar. exatamente isso. Não, não tem o tempo de conviver com, com o que é essencial, que é a família, né? E Que aí é sobra o final de semana, que é um com a mãe, um com o pai. E muitas vezes esse pai está com muita saudade desse filho, também não quer dividir aquele único final de semana dele levando o filho para passar com a avó ou com outras pessoas. exato. Claro, existem famílias que conseguem administrar isso bem, mas outras não. E até a gente tem, né, existem casos onde os filhos não falam com os pais e isso não fazem dos avós é, avós ruins. Aquilo é uma E relação isso, entre adulto, né? exato, né? E aí E, a relação e dos avós com a criança, de exato, repente, é boa. exato, E aí exato. esses avós têm que ter o direito de conviver. É, de repente, não toda semana, mas em algum momento que seja fixado de 15 em 15 dias, ou que vai passar um pedacinho das férias com esses avós, é importante, né? Exato. Inclusive, a Glícia fala sobre a importância desse convívio com a família, né? Para formação do adulto. E isso é exatamente onde queria chegar. Nessa importância psicológica na criança em conviver com, não só com o pai ou com a mãe, mas com a família extensa, por criação de Sim, referenciais. Eu falo exatamente. isso porque eu estava vindo, eu fui ao Rio hoje, e aí vim voltando, voltei pensando na live. E aí eu pensei assim, nossa, eu fiquei conversando com uma cliente, porque a gente tá nessa coisa de ir para o escritório, e aí é lugar fechado, e aí deslocar às vezes, a cliente é uma cliente já idosa. E aí eu sentei na portaria dela e fiquei conversando, e a gente ficou conversando sobre família, né? Sobre o que significa família, o que é família, e ela tem uma conjectura de família bem interessante. E aí eu voltei pensando assim, e eu fiquei ali batendo papo com ela, acho que 1 hora. E vendo o que era a família dela e comparando ao que era a minha família. E eu lembrei assim, essa noite eu sonhei com meu avô. Meu avô faleceu em 2005, meu avô par de pai. Ele faleceu em 2005. E me deu uma saudade dele quando eu acordei. E aí, quando eu vim voltando, eu comentei isso com a cliente. Eu falei, eu sonhei com meu avô essa noite. É uma pessoa assim, que eu, quando sonho com ele é tão bom para você ver. Esse sonhar Sim. com o avô é tão bom, né? E eu tive um avô socioafetivo junto com esse avô e um avô que eu perdi por parte de mãe muito cedo, então pouco convivi. Mas meu avô socioafetivo, que também conviveu com a minha avó paterna, eu voltei pensando nos dois. E eu falei assim, tudo que eu conversei ali com a cliente, tudo que eu sou hoje, eu não sou só fruto do meu pai e da minha mãe. Eu também sou fruto deles, mas eu sou fruto dos meus avós, eu sou fruto do meu avô socioafetivo. Então, olha como é importante esse remanejamento de pensamento e o que faz o que você é, né? A gente é o que a gente convive, né? Então, isso é tão interessante. E isso é uma garantia constitucional também, porque a família é a base da sociedade. Isso significa algo enorme, né? Não é, porque está escrito lá que a família é a base da sociedade, tem que ser protegida, tá? Não é só para proteger a união estável, para proteger o casamento, não é para isso. É dizer que a família é base. E base E, é onde estão todos os pilares, né? e aí, com a base da família, a gente tem que começar a abrir antes, né?
para as novas famílias, né? Como você acabou de mencionar, você teve um avô socioafetivo que foi importante na sua construção. Se esse Uhum. avô, de repente, tivesse se separado da sua avó, talvez você quisesse continuar tendo convívio com ele, e ele quisesse ter convívio Exato, com você. Né? Então, as exato. pessoas hoje ficam muito limitadas ao pai, mãe, e os avós vão acabar por tabela convivendo quando forem os dias dos genitores. Mas é Sim, importante, né? Tem pessoas que passam anos, padrastos, madrastas, com aquela criança, às vezes não morando diretamente, mas convivendo com aquela criança naqueles dias que o pai está, e cria um vínculo. E sim, aí se sim, separa, e aí fica aquela mentalidade, não, mas a visita é do pai e da mãe, mas aquela pessoa criou um laço. E a criança verdade. pode ter. O que precisa mais, o que precisa de fato ser verificado é que laço essa criança construiu com aquela madrasta ou com aquele padrasto. Se para Exatamente, ela exatamente. é realmente importante conviver com aquela pessoa, né? Nós temos Exato. crianças que, quando se separam, os pais, né, rompem a sociedade conjugal, eles são afastados dos primos. E aí, quando se encontram, eventualmente, num Natal, num Ano Novo, são pessoas estranhas para eles. E é muito Exatamente. triste ver isso e ver o quanto as pessoas acabam achando isso normal. Ah, mas ele não está muito acostumado, porque não vê muito. Sim, sim, não, não vai ficar ali com o primo porque quase não vê o primo, o irmão da outra família, isso tem que ser incentivado. Não é porque houve uma traição ou porque a outra pessoa continuou a família que você tem que afastar os filhos da convivência extensa. E isso é algo extremamente relevante, né? E isso, sim, impacta no adulto de amanhã, né? A criança hoje é uma Exatamente. criança e amanhã ele é um adulto. Eu vou só aqui dar olá para quem está entrando. A comissão da mulher entrou também a comissão de processo civil. A Rafaela, nossa presidente, falou que é tão importante para a criança, vejo pelos meus dois, que como amam estar com os avós, os tios, as tias, os primos, né? E como essa distância está, não é afastando, mas não tendo essa convivência, né, diária. Boa Também dá noite, oi para Cris. Simone, para Débora, que é A da nossa Cris acabou de comissão. entrar também. Ah, entrou? É porque eu tô lá para cima. Entrou agora. Ah, entrou a Mariana também, Castrupe. Entrou. Gente, deixa eu ver mais quem aqui. Desculpa se eu não estou falando todo mundo. A Simone, que falou que lembra do cheiro da avó paterna, né? E a Débora escreveu das memórias afetivas, né? E isso, eu tenho muita memória, acho que todo mundo tem, né? E isso é tão gostoso, né? Porque a gente É. constrói a nossa vida em cima dessas memórias. E isso nos Quem faz não tem até. aquele cheiro, tipo, ah, nossa, quando eu sinto o cheirinho de um bolo de laranja, ou quando eu sinto um cheirinho de um bolo bem de vó, né? De fubá, alguma coisa. Você Sim, queria falar, minha avó sempre fazia esse bolo para mim, né? sim, As crianças, as crianças hoje, a referência, assim, maior, lógico que a gente não vai dizer que 100%, mas a grande parte convive muito mais com o mundo da internet do que com a sua própria família extensa. Às vezes, exatamente. pais que precisam trabalhar e às vezes os avós querem compartilhar naquele cuidado, eles preferem deixar as crianças num colégio integral do que deixar essas crianças metade do dia com os avós. Às vezes não é Exato. o pai e a mãe da pessoa, da mãe, e aí, mas é porque é a avó paterna, e aí eu não quero que crie. Então, assim, é uma mentalidade que só visa o adulto, né? Não É, visa, de fato, o melhor interesse da criança. da criança, exatamente. Oi, Cris! A Cris escreveu que eu tenho memórias maravilhosas da minha infância, da casa da minha avó materna e do meu avô paterno.
E é, né? A gente tem, ó, minha mãe acabou de entrar. Tem aquela, quem não tem aquele segredo, né? Aquela coisa que a avó deixava comer escondida, que a mãe não deixa. Lógico que eu não estou falando de infringir uma dieta que seja restritiva, né? Porque Exatamente. nós temos crianças que têm intolerância a glúten ou a lactose, uma série de intolerâncias. E aí é uma outra situação, né? Para que esse Exatamente. convívio possa ser saudável, aquela pessoa da família extensa Exatamente. vai precisar estar consciente dessa Entender, situação e exatamente. obedecer, porque aquilo não é uma ordem do pai ou da mãe, aquilo é uma prescrição médica, né? Exatamente. Faz toda a Exatamente. diferença. Mas Exatamente. quem não tem aquele chocolatinho escondido que a avó dava, sempre, mas não É. era o dia, aquele Ó, o dia do refrigerante. exatamente. Ó, minha mãe acabou de entrar e ela vai confirmar. A minha avó paterna me enchia de besteira. Ela e tio Zelso, que eu falo que é meu avô socioafetivo, e eles me enchiam de besteira. De Cheetos, eram uns Cheetos tubinho, que davam uma cistite alucinante, Danete e Coca. Minha mãe vai confirmar isso aí. A mãe ficava louca, minha mãe proibia e eles me davam. Mas é aquela coisa, me proibir, proibir não tinha uma intolerância em si, eu não tinha uma É, doença em sim, si. é o que eu falei, Mas é diferente, é é, diferente uma filosofia de vida, né? Uma pessoa ser vegana, ser por opção, do que uma intolerância real a algum alimento. Você não vai pegar uma exatamente. criança que tem alergia a glúten e levar ela no rodízio de pizza, porque Exato, matar a ela criança. gosta. É, Então, assim, você vai estar exato. agradando a criança? Vai, mas a criança vai passar mal. Exatamente. E E tudo isso que a gente está falando, isso, volto a repetir, não é invenção da nossa cabeça e nem aqui porque é o que a gente acha. É o que a Constituição fala no artigo 226, que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O parágrafo 4º do artigo 226 fala que entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Né? nossa, a Então é mãe está o te pai ou a perguntando mãe. aqui, hein? Por isso que você só gosta de comer besteira. Sim. Sim, até hoje. Mas os Cheetos não faz mais os Cheetos tubinho, infelizmente. Se fizesse, eu seria consumidor ainda. O artigo 227 da Constituição que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso só a Constituição já está falando. Né? Só a Constituição já Não, e fala no artigo 227 ela é, assim, muito clara. A categórica. convivência familiar, Isso. né? E as pessoas acham que a Claramente. convivência familiar é pai e mãe. É também pai e mãe. Então, não restringam. Usem como algo bem além. Ontem, eu não sei se você viu a palestra da UAPAR que teve do Congresso, Eu estava e vendo outra. não, é muita, é tanta coisa que está tendo Estava online, vendo né? uma do Sandro com Rafael Calmon. É, acaba que tem muito conteúdo bom na No mesmo internet, né? horário, é. E aí a gente fica doidinha. E ontem eu vi o doutor Gerardo comentando sobre o caso do Sean, aquela criança, acho que todo mundo sabe a história, né? Que veio para o Brasil com a mãe, e aí o pai entrou com uma ação pedindo a volta da criança para os Estados Unidos, né? Porque eles moravam nos Estados Unidos, e ele foi o juiz da causa. E quando a mãe do Sean faleceu, ele deferiu a guarda para o pai socioafetivo. Isso tem no mínimo para trás uns 10 anos. Tem Então, bastante faz tempo ideia, mesmo. tem muito tempo. Então, faz uma ideia que a ideia da socioafetividade, ela já existe há muito tempo, né? E a gente está falando disso agora, a coisa Eu, de eu acho que 2 anos, agora né? assim, as pessoas estão com a mente um pouco mais aberta, isso está sendo falado mais na mídia, então as pessoas procuram saber, às vezes nos consultam para saber o que seria isso, né? Exato. Porque nós não estamos falando que a gente, quando fala de multiparentalidade,
a pessoa imagina logo que é aquela pessoa que quer ir lá e registrar também. Não é Isso. isso, né? Então, é uma relação que a pessoa sabe bem o lugar dela. Eu não sou mãe, eu sou a madrasta, eu não sou o pai, eu sou o padrasto, eu sou o tio, eu sou um padrinho que tenho muita identificação com aquelas crianças e quero conviver com ela. Exato, exato, exatamente. Então, isso é algo que tem que ser relevado e tem que ser antes de chegar ao judiciário, porque a gente sempre fala assim, ah, às portas do judiciário e tudo mais. Sim, você vai pedir o socorro onde você tenha a pedir socorro. Sim. Mas mais do que isso, a ideia da comissão e a ideia das lives que a gente faz é justamente a prevenção. Porque a prevenção, ela evita uma série de problematizações que podem surgir. Porque a partir do momento em que você priva essa criança do convívio com o pai ou com a mãe, você está privando ela do convívio com toda uma família extensa, com toda uma história, com todo um tronco familiar, né? E Há que ela vai pouco, sentir. há pouco tempo, eu estava tratando de um caso de guarda, que ainda estava sendo decidido, mas assim, o casal já era separado há algum tempo, já há uns 6 anos. Então a mãe, a genitora da criança, já tinha refeito, né, sua vida, já tinha um outro esposo, e há algum tempo já estava com esse outro esposo. E esse esposo tratava o menino muito bem, isso até o pai falava, com todas as restrições, mas falava. E, claro, essa criança era tratada pelos pais, esse padrasto, como um neto. E aí, num dado momento, no final de semana, que era do meu cliente, tinha uma festa de bodas de ouro. E aí, meu cliente vira e fala assim para mim: mas eles não nem são avós do meu filho, por que eu tenho que liberar o meu filho de ficar comigo para ir na festa? Eu falei assim: tá, vamos pensar, né? O senhor está noivo, o senhor vai casar daqui a um tempo. Eu já sabia quantos meses eram até o casamento. O senhor, desde já, né, leva o seu filho para conviver com os pais da sua namorada, que o senhor mesmo me contou, não estou fazendo nenhuma bola de cristal. E aí você acha que não é justo numa celebração onde vai estar toda a família e esse seu filho é tratado com todo carinho como neto? Será que o senhor, ele disse que vou para a cidade litorânea daqui do Rio, vamos dizer assim, para eu não falar a cidade. Eu falei, mas o senhor não poderia. Vamos lá. Que horas é a festa? A festa é 5 horas. O senhor não poderia depois, geralmente, né? As diárias acabam 1 hora dos hotéis. Será que você não poderia, quando acabasse a diária, vir? Ele passaria o final de semana com o senhor e participaria da festa. E aí eu convenci ele a fazer isso. E isso é muito engraçado, você tem que convencer a pessoa do óbvio. A pessoa tá com tanta raiva que ela não para pra pensar na coisa óbvia, Meu né? filho, para eu ter que abdicar das minhas horas com ele, Sim, mas você já perguntou se seu filho quer ir nessa festa? Exato. Vai estar o primo, vai Talvez, estar o amiguinho, vai estar. talvez os primos, né, estejam lá, talvez pessoas netos que sejam netos, né, sanguíneos e que convivam com ele também vão estar. Sim, E assim, eu fico pensando como pode a gente ainda ter que explicar isso para a pessoa, né? exatamente. O próprio ECA, no artigo 19, fala sobre isso, né? Que é direito da criança e adolescente ser criado, educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, mas assegurada a convivência familiar e comunitária. Mais uma vez, Exato. a convivência familiar e comunitária. Então, assim, não é um direito do pai, da mãe, do avô, do E tio, as da avó, da pessoas prima. É da criança, é do adolescente, o direito deles, né? Por isso que eles E, têm que ter assim, e os perguntando. adultos ainda tentam sabotar de alguma forma, né? Porque, assim, além de fazer isso, assim, tá, mas então eu deixei, né? Vai pra festa. Me entrega a criança com a roupa que veio da praia.
Exatamente. Numa boda de Eu já tive. ouro. A gente ri, mas é porque essas coisas não é Então, uma, assim, nem duas, nem três. eu falei, se isso quarenta e não nove fosse vezes uma que a gente vê isso. festa, porque assim, eu não passo a mão na cabeça de cliente, tá? Não passo. Não, Falei, nem eu. se eu fosse Você que da tá sua fora, dou fora. família, você ia levar ele de chinelo, bermuda e camiseta? Mesmo que esse chinelo, essa bermuda e camiseta fossem novos, se fosse boda de ouro dos seus pais, você ia levar ele? Quer Então, dizer, assim, a gente, pelo criança amor passa de uma Deus, situação o, o constrangimento vexatória. só não passou porque a mãe imaginou que isso fosse acontecer, levou uma roupa. Mas eu depois conversei com os dois. Será que você não podia ter botado a roupa na mala, ter colocado um bilhete bem grande? Por favor, entregar fulano com esta roupa. Aí ela fala, Você. mas é tão óbvio. Eu falei, É, sim, mas o diálogo tem que começar de algum lugar. é isso aí. E Eu isso não é vou estar aqui a vida toda de vocês para exato. fazer vocês raciocinarem, né, sobre isso. E eu não sei se todos os advogados aqui sentem isso, mas provavelmente a Ana senta, eu sinto. Tem horas que você pensa que o cliente é uma muleta, ele utiliza você como muleta. Tudo ele precisa que você fale o óbvio. Porque não é a preguiça de pensar, é o prazer de um certo mínimo de um litígio, de uma confusão, para mostrar poder. Então, assim, sempre aconselhem os clientes de vocês, e se tiver, enfim, pessoas que não sejam advogados aqui, primeiro Uhum. é o bom senso, que eu tenho que acreditar que, assim, de um universo de 1 milhão de pessoas, 10 não vão ter bom senso. Eu não posso acreditar que num universo de 1 milhão de pessoas, 999 mil não vão ter bom senso, entendeu? Então, é isso que parece que acontece. Você tem que falar o óbvio, né? Você tem que falar a coisa Gente, assim. outro caso assim que foi uma coisa super inusitada. O final de semana era da mãe e o pai ia casar. E aí eu combinei que naquela data ia haver uma troca. Só que essa criança estuda no sábado para um preparatório de colégio Militar, militar, assim. colégio, sei, não me lembro bem agora do que é. Aí, esta mãe já tinha acabado o processo. Essa mãe não liberou a criança de manhã. Ela falou que a criança só estaria liberada depois do preparatório da escola. Gente, será que se ele faltasse um dia essa aula e passasse o dia todo com o pai, naquele hotel, se preparando, se sentindo parte daquela festividade, isso ia fazer tão mal para essa criança? Exato. É isso. É a parte. Quando a pessoa está tão preocupada no litígio, ela esquece que tem crianças em formação e que, naturalmente, isso não é uma coisa que a gente diz, é uma coisa natural e psicólogos falam sobre isso. A criança ela se sente um pouco deslocada porque o pai ou a mãe está fazendo uma nova. Ela entende que ela vai fazer uma nova família, vai ter novos filhos e que ela vai ser largada. Então, quando você não coloca essa criança participando desse momento, que é o casamento, que é uma festa, ela se sente cada vez mais excluída. E isso é uma questão que vai refletir no futuro, porque no futuro ela vai repetir essa mesma atitude com um filho. E aí você, vó, E você, assim, vô, você vai ser alienado, né? É e isso. nessa ação eu dei assim muita sorte da pessoa que estava, né, meu colega que estava pela outra parte, ser um advogado também Sensato. familiarista. Sim, Sim, sim. quando a mãe ligou e essa pessoa estava até de férias, e eu falei, gente, claro que era para você ter liberado. É uma coisa É, óbvia. é. É isso. É o óbvio que parece que, enfim, que fica tão obscuro para o litígio. O litígio é tão mais importante que as pessoas esquecem. Eu tive uma conciliação que eu fiz que foi isso, o processo foi movido apenas para inverter um final de semana. Quer dizer, quando você utiliza a máquina judiciária, que é uma máquina cara, assim, quando você é advogado, for pegar um caso desse, não for fazer acordo, Sim. pensa que a máquina judiciária é caríssima e custa ao bolso de todos nós aqui que somos contribuintes. Então, quando você entra com uma ação para trocar um final de semana, isso significa que você move um oficial, um juiz,
o serventuário, você move uma série de instrumentos judiciários que deveriam estar focados em proteger o menor, a criança, adolescentes que estão de fato vulneráveis, que são aqueles que estão sendo Imagina, abuso, entendeu? E você está imagina se a gente, movendo a máquina para isso, né? imagina se quando nós, advogados, fomos fazendo um acordo e que a gente prevê lá que no dia do aniversário do genitor passará, né? A criança ficará com o genitor. No dia... Imagina se a gente tiver que fazer isso no dia do aniversário do avô, passará com o avô, no dia do aniversário Eu já fiz do... um acordo assim. Eu Eu já já tive que fiz fazer um também. acordo assim. Mas, gente, Inacreditável. é Porque a coisa é tão necessário. louca que precisava. É, Sabe? Por que não deixar o seu filho ir cantar um parabéns com a avó? exato. Por que Exato. não, num dia de semana atípico, o priminho fez aniversário e vai ter um bolinho? Por que o Exato. seu filho não pode participar daquilo? Não, eu tive que colocar, inclusive, o aniversário da enteada. Porque ele E já aí estava com sempre, outra e tive que colocar. e aí sempre vem uma desculpa que é uma defesa psicológica. É. Eu acho que assim, Não, é é algo que já psicológico. está embutido na É, cabeça das pessoas, que assim, com certeza. não, mas é porque ele acorda às 6 da manhã para o colégio. Isso. Não, mas é porque, nossa, ele está fazendo preparatório, é muito importante. É. Você Então, assim, perguntou para ele? sempre tem um compromisso muito Tem, importante. E aonde tem. está a importância desta família que vai contribuir com esse adulto do futuro? Exato, exato. A Cristina aqui escreveu que acha bastante triste precisar propor ação de convivência em favor dos avós ou tios. É, é assustador. Eu, quando pego, assim, Sim. eu tenho maior contato em conciliação, né? Porque essas coisas aparecem. Quando aparece, eu acho a coisa tão surreal que eu olho e falo assim, como assim? Né? O que que é... aí eu paro, porque como é conciliação, a gente tem acesso ao processo. Para ler em que momento que a coisa chegou a esse ponto. E esse processo que eu estava falando do final de semana, porque o pai ia casar, e era troca de final de semana. O que é assim, com todo o respeito do mundo, às mães, aos pais, eu não sou mãe, eu não sei o que é o sentimento, mas deve ser uma coisa realmente muito, de repente, ruim. Você, como ser humano, você sente, poxa, meu ex-marido está continuando a vida e eu tô aqui, não casei ainda. E quando você não está bem resolvida, com sua autoestima no lugar, tratando isso, você acha que isso é um problema. Isso não é um problema, isso é uma Mas condição. Ele esse é um está casando problema e você para não. você ir lá e você tratar lá com o seu psicólogo, não usar o Não seu é seu filhinho. filho, exatamente. E eram duas meninas. E as duas meninas iam ser daminhas de honra. Gente, eu fui daminha de honra uma vez na minha vida. E eu lembro até hoje o vestido que eu usei. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu lembro que eu usei uma luva. Eu lembro que eu usei meu cabelo preso numa trança cheia de gel colorido, que era moda na época. Então eu lembro, eu tenho essa memória até hoje. Eu tenho essa memória. Entendeu? Então, assim, a mãe deixou as crianças experimentarem a roupa. A roupa estava pronta. Quando chegou o dia do casamento, ela viu que era o final de semana dela, a alegação dela, a gente, foi a coisa mais ridícula da Triste, face né? da Terra. A gente não pode nem achar ridícula, tem que ser triste, Triste. né? É ridiculamente triste, é uma É vergonha, né? deprimente. É deprimente. É o estado mais baixo que o ser humano pode chegar. Não, eu acabei comprando uma viagem para Beto Carreiro e a gente vai viajar logo no sábado. E aí tiveram que propor uma ação para inversão. E aí, quando chegou na audiência, e aí é o papel do advogado, porque esse é o advogado diligente, não é a questão se depois você vai mover uma ação de alienação parental, se você vai. Aí é uma outra história. A questão é, as crianças estavam com a Resolver. roupinha pronta, já estava tudo organizado. E aí a advogada da mãe sentaram à mesa e falaram. A advogada falou: doutora, nem começa porque não tem acordo. Eu falei: como é que é? O único motivo do processo é sábado que vem, hoje é terça. Vocês só vão levantar daqui quando tiver acordo. Vai todo mundo conversar. Eu quero entender o que está acontecendo. Porque não é possível que a gente vá. Você quer que o juiz dê uma decisão, um despacho liminar? Você quer ocupar a máquina judiciária para uma coisa que você permitiu que suas filhas fizessem? Gente, são É coisas muito tão triste. ridículas que acontecem. É, Um outro fato que veio aqui à minha memória foi
uma convivência que já era estabelecida desde que a criança era um bebê, porque o pai tinha essa habilidade de tratar dela. E só que ele era professor universitário. E a cada 6 meses mudava a grade. Os dias que ele dava aula no semestre passado, às vezes não eram os mesmos dias que ele dava. E Exato. aí, de 6 em 6 meses, eu tinha que entrar. Às vezes não conseguia nem resolver aqueles 6 meses. É Aí, quando eu inacreditável. cheguei, né, à audiência de instrução, porque foi necessário chegar, eu falei, Excelência, a gente precisa de uma flexibilização, porque senão a gente vai precisar acionar o judiciário sempre. E aí, para ele não ser, olha que absurdo. E aí, durante 6 meses, ele não podia pegar aquela criança no dia que ele estava lá acordado, né? Para ele não perder o dia dele, ele mandava a madrasta buscar. A madrasta levava para casa, só que ele só chegava da faculdade super tarde. Às vezes a menina só estava dormindo. Então, assim, Exatamente. nesse interim, claro, essa criança criou um vínculo com quem? Com a madrasta. Com a madrasta. Sim. E aí a mãe deve ter subido nas tamancas, né? Porque aí criou o vínculo com a madrasta e passou a ser um problema, porque aí passa a ser um problema. Madrasta é família extensa. Padrasto é família extensa, né? Madrasta né, madrasta que, lógico, a gente não pode generalizar, né? Não é conto de fada da Disney que a madrasta faz a É fidelça, amar. né? Na É. vida real, gente, existem excelentes madrastas, como existem Sim. péssimas mães e péssimos pais, né? Exato. Quantas são aí, quantas mortes nós vemos de crianças que são mortas por seus pais, pelas suas mães, né? Então, isso é uma Exatamente. questão relativa, Relativo. não tem, né? Exato. Quantas madrastas a gente vê aí contribuindo, efetivamente ajudando, tal, às vezes até financeiramente. Sim. Então, assim, a Sim. gente tem que abrir realmente a mente, né? Quando o Exatamente. avô é um avô que ajuda, Aí pode aí pegar. ele é legal. É. Mas às vezes esse avô não tem a ajuda financeira, mas ele quer ser o avô querido. Ele quer ser aquele avô que leva para casa, que faz um bolo dentro da possibilidade dele, que Exatamente. que vê uma boneca e compra para a neta, esperando aquele dia da neta ir lá. Então, assim, adultos, vamos agir como adultos, né? Exato. E, Exato. O assim, óbvio, é né? muito desnecessário, assim, embora tenha todo esse amparo, né, legal para que isso, em caso de uma demanda judicial, seja concretizado e seja deferido, é surreal que precise disso. É É surreal inacreditável. que alguém queira fazer o bem para o seu filho e você acha que aquilo não é favorável. Claro que a gente não está falando aqui de, como a gente comentou, né? Daquela decisão da Nancy Andrighi, que a criança Isso. autismo e o avô entrou com um pedido de convivência e conseguiu, só que essa criança, ele não conseguia lidar com o autismo da criança. E a criança voltava super agitada, descontrolada, porque não havia uma habilidade. Talvez esse avô tinha que ser melhor preparado. Mas naquele momento, aquela convivência, embora tivesse todo o amparo legal, ela não era do melhor interesse da criança. Isso. E aí foi necessário, né, a Nancy Andrighi revogar em razão do melhor interesse da criança, porque a Exato. criança voltava estressadíssima. Exatamente. Como não, como já existem madrastas mais mesmo e padrastos ruins, existem também avós, tios que não fazem bem para essa criança, né? Porque a condição do autista, né? Existem graus de autismo Sim. e a condição do autista ela é uma condição mesmo, né? Uhum. E ela é delicada e ela tem que ser tratada com a delicadeza que se impõe a isso, e se impõe. Então, assim, muitas vezes o autista ele não pode ficar em contato com o telefone celular,
né? E não é por restrição a nada, é uma questão mesmo, muitas luzes, isso pode, Uhum, o autista pode convulsionar, inclusive, sim. uso, comida, tem estudos sobre isso, sobre alimentos que podem aumentar o grau de autismo, né? E então, assim, as condições têm que ser observadas, como a gente falou lá no início. Bom, a criança é intolerante à lactose, eu vou levar no rodízio de massas. Mas tadinho. Gente, tadinho, ele fica com a barriga gigantesca e tem diarreia. E quem tem que cuidar é o pai e a mãe. E aí o avô e a avó, a Quando tia não tem devolvem. consequências mais graves, né? Porque existe. Exatamente. Exato, exato. A Josi escreveu aqui. E a criança, dependendo do caso, se sente culpada pelo litígio dos pais, que é uma situação muito triste e egoísta. Sim, ela se sente ali, é aquilo mesmo. Poxa, não poder participar do casamento do meu pai não me ama, né? E aí a Simone logo escreveu embaixo, e a alienação parental está nesses pequenos detalhes. E quando a gente fala da alienação parental, a gente sempre fala do pai, da mãe, existe a alienação parental em Já referência a foi toda a avó. família, né? Porque quando você aliena um pai, você não aliena o pai, você aliena o pai, a avó, a tia, a madrasta, o enteado, o primo. Aquele Você clã não presta. aquele clã não presta e ninguém presta. O caso do Sean, numa entrevista, o Sean fala, já lá morando nos Estados Unidos há muitos anos, fala: minha avó praticou alienação parental. Ele só repete isso: a minha avó praticou alienação parental. Então, assim, quem disse que a avó praticou alienação parental? Ele tem uma dupla Uhum. alienação parental e essa criança cresceu sem as referências, que viveu até 8 anos no Brasil e foi vivendo nos Estados Unidos. E o que é desse adulto hoje? Eu não sei o que é desse adulto hoje. E isso é uma coisa que reverte para a sociedade. Né? Os pais têm que parar de serem egoístas, porque filho não fica dentro de casa só, filho vai viver em sociedade e vai conviver com todos nós. E eu não estou Na criando um verdade, filho dessa forma, né? a cada momento, assim, a cada nova geração, a gente vê adolescentes se tornando jovens frustrados, porque não aceitam derrota, né? Não Não, aceitam adversidades, não aceitam. Então, quando vem a vida e a vida mostra, porque se o pai e a mãe não ensinar, uma hora a vida vai mostrar, porque o pai e a vai, mãe não duram para sempre, vai exatamente. aprender na dor, né? Que é a pior forma de aprender, né? Não é nunca a melhor forma de aprender nessa forma de pai e mãe ensinam e é com carinho, mas a vida não vai te ensinar com essa forma aí não. E aí você vai reverter um adulto egoísta, um adulto violento por conta do que ele viu durante toda a infância dele. Não pode, seu pai não presta, sua mãe não sabe fazer isso. Coisas pequenas. Sua avó, aquela megera, tinha que ser aquela megera, né? Porque sempre a sogra é a pior dos mundos, né? Então, aquela megera. Eu uma vez ouvi um relato de acho que ela é psicóloga do tribunal. Ela falando que o pai, o grau que se chega à alienação parental, né? Que foi o nosso tema do nosso grupo de estudos. Mas o grau é altíssimo. Nesse caso, o pai não via a criança há muito tempo, há mais de um ano. E aí, quando a mãe foi. Quando, enfim, houve o encontro desse pai com essa criança, com esse filho, foi entregue a ele todos os presentes que estavam guardados lá, que os avós, tios, madrinha, todo mundo comprou para dar, né? De aniversário, de Natal, de Dia das Sim. Crianças. Então ele recebeu assim, sei lá, 20 presentes de E que não toda a chegava a família. ele, né? E que não chegava a ele nunca. E aí, olha que coisa triste, olha como isso é triste. A criança ganhou vários presentes. Imagina uma criança. Gente, uma criança dá uma caixa de fósforo, ela tá vazia, ela tá feliz, Quantos entendeu? aniversários ela esperou esse presente, né? Natal, Dia das Crianças, tantas outras coisas, né? E aí ele escolheu uns livrinhos. Só pegou uns livrinhos e falou que não ia querer levar o resto. E aí relatou para a mãe assim: mãe, eu trouxe só esses livrinhos aqui que meu pai me deu, porque eu vou doar. Eu não vou nem ficar com esses livrinhos. Então, assim, o medo dessa criança em magoar essa mãe foi tanto que ele não pegou os brinquedos que ele com certeza queria, os presentes que ele com certeza queria, e levou só os livrinhos porque isso para ele Isso, não tinha quando a tanta criança não importância. aprende a ser um com a mãe e ser outro com o pai para não ficar ruim, mal com nenhum dos Com dois. nenhum dos dois. E vira um O que joguete, é né? triste demais também.
É um joguete, é muito egoísta da parte dos pais fazerem isso, né? Deixarem, não permitirem essa convivência. E sim, eventualmente, e tem sim essa possibilidade de avós, As pessoas tios, sempre primos têm uma entrarem com ação. impressão que aquela pessoa veio para roubar o tempo, o filho dele, né? Uma outra situação, um padrasto matriculou o filho do meu cliente para praticar futebol junto com ele. Ele era de um horário e automaticamente naquele mesmo horário tinha uma turma. Mas é um absurdo ele ir jogar futebol. Mas por que é um absurdo? O senhor joga? O senhor já havia pensado nisso? Mas eu quero ir assistir. O senhor não perguntou se o seu filho quer que o senhor vá assistir? Talvez ele Exato, queira. Agora, o senhor vai ter maturidade para assistir ele com o padrasto? exato, exato. Mas a Então são criança essas. quer ir com o padrasto. É, E não é por exato. causa disso. E não quer dizer que ela não goste do pai. É. É isso. Amor, ele multiplica. Ele vai somando, 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 até o ponto que ele nem soma mais. Não é mais PA, é PG. A coisa cresce em Sim. progressão geométrica. E se as pessoas soubessem que amor multiplica e isso volta para você, isso seria, assim, o melhor dos mundos, como eu falei, que eu estava voltando e pensando em toda a minha família, em como toda ela contribui para quem eu sou. Não só a minha família, mas pessoas agregadas à família, né? E o agregado também é algo que tem que ser levado em Olha, consideração. em 2017, eu perdi uma pessoa que, para mim, ele era um tio e quase um pai. E ele não tinha vínculo sanguíneo nenhum comigo. Ele, Uhum. na verdade, era marido de uma prima da minha mãe. Então, assim, nem Aham. meu tio emprestado, mas ele teve uma importância tão grande na minha infância, na minha vida, que, assim, foi um dos dias mais tristes da minha vida, o Exato, falecimento dele. exato. Mas por que que você Fazer o existiu? documentário dele, para mim, foi, assim, Nossa. algo horrível. Cada vez que eu abria e via a foto dele, É. mas eu tenho, assim, muitas coisas que eu me lembro dele fazendo Boas. comigo. Muitas É. coisas boas. E isso foi contribuição do seu pai e da sua mãe que permitiram isso. E isso de fato é uma permissão, porque o menor ele é vulnerável, ele é incapaz, ele não pode por si só, né? Então, como é importante esse incentivo? Olha quem você é hoje, com certeza coisas que você traz para a sua profissão, para os seus relacionamentos interpessoais, vêm desse tio que você Sim, considerava, né? E eu, na minha família também tem muitos que eu trato de tio e não são tios, tias e não são tias, primas e não são primas, e não tem nenhum problema nisso, né? Porque de fato elas são. É como eu as considero. E como isso é importante. Não significa que eu seja o ser humano mais saudável do mundo, não precisa de terapia. Não, todo mundo precisa um pouquinho, nós somos plantinhas, precisam ser regadas. Mas a gente tem uma percepção de vida completamente diferente, né? é verdade. O amor é algo tão grande, a convivência familiar é algo tão grande, é tão delicioso viver em família, né? Que a família, quando a gente fala família, fala, os amigos são a família que é a família que a gente escolhe. Sim, é a família que a gente escolhe, mas e a família que a gente tem? Será que é tão ruim assim conviver com essa família? Será que é tão dolorido para você permitir que o seu filho Será? conviva com os avós? Exatamente. Será que é tão ruim assim? Será que faz tão mal assim ele conviver com um primo, com o filho da atual esposa do seu ex-marido, com o filho do atual companheiro da sua ex-mulher, enfim, o que quer que seja? É tão ruim assim? Vai fazer tão mal a ele assim? Então a gente tem que se observar, se Claro que a olhar, gente está né? falando de pessoas normais aqui, né? Nós não estamos generalizando, nós sabemos que acontecem, que existem padrastos ruins, madrastas ruins, que existem É, casos e quando esses casos vão para a mídia, sempre são os casos ruins, nunca são os casos sempre. bons, É, né? Mas existe muita gente que se doa, que doa amor é, e, exatamente. e que merece essa oportunidade, né, de Exato. poder se relacionar com essa criança ou com esse adolescente. Exatamente. Ana, vai acabar daqui a pouquinho, eu tô com medo de derrubar aqui, porque o Instagram ele é mal educado, né? Ele simplesmente fecha. Ele até tá avisando agora, né? Quando dá 2 minutos, ele É, avisa, né? Mas enfim, gostaria de agradecer,
a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fico muito feliz. O nosso grupo vai fazer lives, né? A nossa comissão faz lives Sim, semanais e o nosso grupo, todo mundo topou participar da live. Eu fico muito feliz legal. porque é troca de conhecimento. Eu fico muito alegre quando eu faço a live, porque realmente eu aprendo muito, assim. Os casos que você contou, assim, de que você É uma troca conviveu, de né? experiência, né? Para mim isso é incrível. Então eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre, Ainda sempre. mais para falar de um assunto que eu gosto tanto. Ai, é tão bom, né? A gente ficaria falando aqui, porque um assunto vai É, concatenando no outro. A gente fala que o direito de família, o problema e a coisa boa é esse. De uma coisinha saem muitos outros, muitas outras. muitas outras questões, né? Mas enfim, já deixo aqui o convite a todos que participaram, agradecer a participação de todos. Nós temos um perfil no Jus Brasil, com artigos também semanais. Temos um canal no YouTube também, com vídeos, com os vídeos das apresentações dos grupos de estudo. Aconselho todos a verem, porque são sensacionais, são de muito aprendizado, muito ricos. Então, aconselho todos a olharem. E agradeço a presença de todos. E São também temos artigos que aqui no foram muito Instagram. bem escritos. Foram Muito, tão artigos todos excelentes. muito, vale a Foi pena difícil ler escolher, tudo. né? Foi difícil escolher, né? Porque foi Ah, eu sou realmente. suspeita, gente, eu sou Ah! suspeita. Mas foi muito legal. E, por favor, estejam sempre aqui com a gente, sempre engrandecendo o debate, sempre participando. E agradeço a presença de todos. Se eu não conseguir ler os comentários, se quiser fazer pergunta no direct também, a Eu vi gente, uma na medida do pessoa possível, só responde. que pediu para fazer live sobre inventário. Eu acredito que fatalmente haverá, porque, né, Sim. vai haver o E revezamento tem dos grupos. outras lives salvas aqui no perfil da nossa comissão. Então, tem algumas que falam sobre venda de imóveis, Inclusive inventário. no canal do YouTube, né, que eu acho que está ficando salvo as lives. Tem no YouTube também, aqui no IGTV também tem. Ah, então. Tá bom? Gente, obrigada. Ana, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.